Mãe grava babá e descobre por que as outras 6 desistiram do emprego. Aquela mãe não podia acreditar que 6 babás já haviam desistido do emprego. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela precisava entender. Mas a verdade é que nunca poderia estar preparada para a verdadeira razão por trás do que estava acontecendo. Olá, amigos! Bridget Hawkins era uma mulher que tentava conciliar o trabalho com as dificuldades de ter que criar os filhos. Ela sempre teve que trabalhar para sobreviver, mas como seu casamento acabou desandando, teve que conseguir uma forma extra de conseguir dinheiro e acabou precisando encontrar um emprego em tempo integral para manter a sua família. Seus 2 filhos eram tudo o que importava, mas sabia que precisaria de ajuda para cuidar deles enquanto trabalhava. Após uma série de entrevistas, encontrou uma mulher que parecia perfeita para a função. Ela cuidaria de Kirk, de 1 ano de idade, e Mary, de 6 anos. Seu nome era Lizzie, foi contratada e Bridget finalmente achou que poderia se concentrar um pouco no trabalho. Mas as coisas não saíram de acordo com os planos dela. A mulher estava agradecida por encontrar alguém para cuidar dos seus filhos. Finalmente, poderia se concentrar durante o dia no seu trabalho e não precisaria mais levá-los para a creche ou outras atividades que ocupassem o seu tempo. Lizzie parecia bem enturmada com eles, mas após 3 semanas, infelizmente ela enviou uma mensagem para a mulher que a deixou sem palavras. Lizzie comunicou que estava pedindo dispensa do trabalho e pediu que a mãe das crianças organizasse o seu pagamento. Quando Bridget chegou em casa, Lizzie recebeu o que lhe era devido e quis ir embora sem dizer adeus. O que havia acontecido? Ela parecia tão satisfeita de estar trabalhando como babá nas últimas semanas. Depois de insistir um pouco no porquê dela ter tomado aquela decisão, Lizzie explicou que a principal razão era a sua filha Mary, que havia desistido de acompanhar. Mas o que poderia ter feito uma criança para causar essa situação? Ela não conseguia acreditar naquilo e tentou defender a sua filha. Disse a Lisa que ela não estava sendo nada profissional. A mãe iniciou as entrevistas novamente com as outras babás, desejando encontrar rapidamente alguém que pudesse substituir Lizzie. Mas depois de 6 meses sem poder contar com ninguém contratada, ela estaria à beira do desespero. Após 6 babás terem se demitido, uma após a outra, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela sabia que às vezes os filhos podiam ser um pouco teimosos, mas certamente isso seria um trabalho comum para qualquer babá. Com certeza os seus filhos não eram piores do que qualquer outra criança. Por que todas as cuidadoras chegaram à mesma conclusão pedindo demissão após pouco tempo no trabalho? Meg era a próxima e 7ª babá que Bridget contratava. Esperava que dessa vez as coisas fossem diferentes. Aproveitou e instalou algumas câmeras pela casa. Talvez assim pudesse entender o que estava acontecendo e o porquê delas irem embora. Todas as babás diziam que Mary era a culpada pelo pedido de demissão. Então, depois de instalar as câmeras em todos os lugares, queria ver se sua filha Mary era realmente capaz de fazer alguma coisa que causasse tudo aquilo. A nova babá parecia gostar bastante do trabalho, mas como todas as outras, em pouco tempo de serviço pediu demissão. Pelo menos agora, com as câmeras, ela podia conferir o que Mary fazia que espantava todas as cuidadoras. O que Bridget descobriu foi aterrorizante. Os olhos da mãe se arregalaram. Quanto mais ela via, mais ela ficava chocada com o que estava assistindo. Mary jamais havia agido daquela maneira próximo dela. Então, antes não tinha motivos para acreditar que sua filha pudesse causar algo que assustasse tanto suas cuidadoras. Por isso, embora todas culpassem a filha pela demissão, Bridget não entendia como aquilo poderia ser possível. Na primeira semana, Mary era um anjinho, mas depois, Bridget nem conseguia reconhecer a própria filha. No vídeo, ela viu quando, educadamente, Meg havia pedido para Mary pegar a bolsa com as fraldas de Kiki, porque suas mãos estavam cheias.
Você não pode me dizer o que fazer, gritou a garotinha, levantando a voz com agressividade. Eu sou sua chefe. Toda vez que Meg pedia algo para Mary, como lavar as mãos antes do almoço ou se organizar para ir para a escola, a menina se recusava. A mãe ficou furiosa com o que estava vendo. A gota d'água para a 7ª babá, Meg, aconteceu no dia em que ela pediu demissão. Mary estava correndo muito e fazendo barulho, então Meg pediu para que ela parasse, afinal seu irmãozinho havia conseguido pegar no sono. A menina reagiu mal. Meg, eu vou te demitir, sou sua chefe, gritou na cara da babá. Bridget observou pelo vídeo enquanto a babá tentava conter inutilmente a situação. Então, a mãe pegou o telefone que continham as imagens e se sentou com a sua filha. Ela explicou para a menina que ela tinha que respeitar as pessoas que cuidavam dela, mostrou a ela os vídeos em que ela agia errado e tentou conversar calmamente com a garota. Ela perguntou à criança de 6 anos se achava que seu comportamento era aceitável, mas a resposta que recebeu foi mais chocante por ser ali do seu lado, ao vivo. Nós que a pagamos, nós somos chefe delas. De onde poderia ter vindo esse mau comportamento? Enquanto Bridget se esforçava para encontrar substitutas, não tinha ninguém para levar a garota às suas aulas de natação. E quando a menina começou a reclamar de estar perdendo as aulas, a mãe aproveitou para tentar fazer com que ela entendesse. Você é responsável por suas babás terem pedido demissão e até que eu encontre alguém que possa cuidar de você, suas aulas de natação estão suspensas, falou de forma dura para que a filha entendesse a gravidade de suas ações. Furiosa, a mãe desabafou em um dos seus grupos do Facebook. Será que a punição seria suficiente? Fiquei furiosa com a minha filha, que estava se comportando muito mal com as suas babás, e tirei tudo o que ela achava divertido. Também tirei vários brinquedos dela para que ela entendesse o que ela estava fazendo. Parei de marcar encontros da minha filha com uma amiguinha, porque havia descoberto que ela também tratava muito mal as babás, e decidi que elas não vão mais para a mesma escola, assim elas não vão se ver mais. Mas será que os outros pais do grupo concordavam que as ações de uma criança abalariam alguém o suficiente ao ponto de fazer com que as babás que estavam preparadas para rebeldias de criança se afastassem do trabalho? O post de Bridget foi muito mal visto e a notícia de como a sua filha tratava as cuidadoras se espalhou pela comunidade de babás do Facebook. Escreveram nos comentários que provavelmente não tenha acontecido apenas 3 fatos isolados, que aquilo estava acontecendo com frequência e uma hora iria chegar à demissão de qualquer pessoa. Então, outras pessoas também mostraram nos comentários suas opiniões sobre o que havia ocorrido. Uma mulher disse que cuidava de crianças na parte rica da cidade. No começo, as crianças tentaram tratá-la mal. Teve que conversar com os pais das crianças e disse a eles que era obrigação deles lidar com essa má educação. Mas caso eles quisessem ajuda, ela iria precisar de apoio para colocar os devidos limites. Outra pessoa respondeu: eu tive sorte porque sempre tive liberdade para educar as crianças que cuidei. É importante quando o problema é abordado por todos. Afinal, todos estão trabalhando para a educação das crianças, mas quando o caso diz respeito a crianças, o que funciona num caso não funciona para todos. Foi então que uma especialista em educação entrou na conversa. Ela comentou como se estivesse insatisfeita em como Bridget tratou o caso com as babás. O nome dela era Vicky Brodman. Tinha fundado uma página que falava de educação infantil chamada Pais e Mães Honestas. Foi ela quem escreveu nos comentários: talvez a criança esteja sentindo que suas necessidades não estejam sendo atendidas. Por exemplo, ela pode ter sentido que não estava tendo autonomia e isso colida com a sua personalidade. Ou é provável que estivesse se sentindo abandonada pelos pais. Continuou dizendo: Bridget, você deveria ter lidado com essa situação de forma diferente. A mulher apontou que a mãe sempre cuidou dos filhos anteriormente, mas por precisar de ajuda quando começou a trabalhar mais, Mary talvez tenha ficado decepcionada com a falta da mãe. A menina deve ter ficado chateada quando a mudança de rotina não foi bem compreendida por ela, ocasionando uma mudança de comportamento.
Vicky continuou sua explicação, deixando claro que qualquer mudança na rotina deve ser bem dialogada com as crianças para que elas possam absorver melhor o cenário que estão vivenciando e poderem participar também do processo, evitando esse tipo de comportamento. A verdade é que mudanças desse tipo podem afetar muito as crianças, inclusive emocionalmente falando. Bridget deveria ter conversado melhor desde o início com Mary, que já era capaz de entender algumas coisas e participar de alguma forma. O silêncio e as mudanças terminaram por frustrar a garota. Talvez se a mãe tivesse explicado o porquê precisava contratar a babá, inclusive que aquilo era necessário para continuar pagando as aulas de natação e até as bonecas que a garota brincava, e estabelecesse alguns limites para como ela deveria se comportar com as cuidadoras, a menina poderia ter se expressado melhor. Ainda assumiu que, quando era criança, odiava ficar sem os pais, que a presença deles era algo muito importante para ela e, por isso, ter uma babá para ela naquela época era algo muito sofrido, que significava estar longe da proteção dos pais, o que é uma sensação completamente normal. No caso de Vicky, mesmo sendo explicado para ela quando criança o motivo das babás estarem lá, ela não reagiu bem e comentou que também chegou a tratar mal algumas de suas babás. De acordo com ela, Mary deveria ter se sentido bastante triste e magoada, achando que os seus sentimentos não estavam sendo respeitados e que tudo aquilo aconteceu porque era uma forma da menina mostrar sua insatisfação à mãe. Com certeza, aquilo era um pedido de ajuda. O comentário da especialista deixava claro que Mary, na verdade, estava agindo como o esperado, mediante a situação que foi colocada a ela. Mas era Bridget quem poderia ter agido de outra forma, que poderia ter resolvido o caso sem todo aquele conflito. Ensinar às crianças que elas não podem ser rudes com as pessoas era essencial, mas antes disso é preciso ouvir o que as crianças pensam também. Vicky afirmou que queria dizer com tudo aquilo que os pais deveriam prestar atenção às pistas dadas pelas crianças que anunciam possíveis comportamentos reprováveis. Mas antes de tudo era necessário ter empatia com as emoções e sensações que elas estavam sentindo. Assim, poderiam entender melhor o caso e olhar de outros ângulos antes de agir. Para deixar mais claro à mãe, a especialista continuou dizendo que Bridget não estava errada de repreender Mary pelo tratamento agressivo que havia tido com as babás dela, mas que também deveria ter conversado com a filha para entender os motivos que levaram a menina a agir daquela forma, refletindo nos fatos que estavam acontecendo. Às vezes é difícil até para os adultos analisarem as suas ações. Imagina para uma criança que não consegue se comunicar tão bem. É um trabalho dos pais fazer com que eles se sintam confiantes para se expressarem sobre esses sentimentos e também poderem agir da melhor forma em cada caso. Fazer esse trabalho minucioso é importante para nos aproximarmos dos nossos filhos e conseguir entendê-los melhor. Para Bridget, os comentários que ela recebeu, amparados pelas sugestões de Vicky, foram um momento para abrir os olhos. Ficou inspirada para a conversa com a filha e aproveitou esta nova forma de ver as coisas para entender melhor Mary. Ela sabia que um dos passos importantes para que aquilo tudo houvesse acontecido tinha sido responsabilidade sua. Então começou a dialogar mais com Mary, explicando a situação e por que ela precisava se ausentar. Às vezes para ir trabalhar, tendo que deixar a menina com alguém que merecia ser respeitado também. Aquelas conversas aproximaram mãe e filha, e Mary estava cada dia mais preparada para a sensação de estar afastada da mãe e aceitar uma nova babá para cuidar dela e do irmãozinho. Tudo aquilo tinha feito Bridget se sentir um pouco boba, exigindo das crianças que aceitassem tranquilamente uma estranha na casa sem ter feito que elas participassem daquele processo. Não faria mais daquela forma. Era preciso manter um diálogo aberto e deixar que a criança processasse bem aquelas informações, sempre acompanhada por ela. Bridget começou a ouvir mais a filha e aproveitou para tirar várias dúvidas dela, sempre explicando com carinho quando ela mostrava o medo de estar sozinha sem a mãe, dizendo o porquê teria que fazer aquilo. Aproveitou para tentar fazer algumas dicas
que havia pesquisado a respeito do caso. Uma delas era convidar a possível cuidadora a jantar com eles antes da contratação, para que a pessoa pudesse se aproximar da família em um momento em que todos estivessem unidos. Isso ajuda a quebrar o gelo e permite à criança se acostumar com aquela nova pessoa na sua vida. Outra boa sugestão que poderia utilizar era levar 1 ou 2 jogos que as crianças gostavam para ajudar a interação entre eles, de preferência na presença dos pais, para que eles vejam como a babá e a criança interagem neste momento, dando uma boa ideia de como eles vão agir quando estiverem sozinhos também. Mas uma ideia que ela gostou bastante foi a que poderia convidar a babá a participar da rotina de casa quando estivesse podendo estar presente. Poderia ser um dia inteiro ou algum momento possível. Assim, a babá teria conhecimento de como a família agia em relação à rotina das crianças, fazendo com que essa rotina não fosse tão alterada quando estivesse ausente. Nesses dias de visita, deve-se fazer todos os eventos, rituais da criança e trabalhar sua rotina com naturalidade, para que a criança absorva com tranquilidade a presença dessa nova pessoa, fazendo com que o novo participante participe de tudo, desde o preparo do lanche até a hora de dormir. Quando as crianças entendem o que está por vir, elas conseguem lidar bem melhor com as mudanças. Os pais podem adicionar uma nova dose de confiança às crianças quando nestas mudanças incluem atividades e brinquedos que elas gostem e estão acostumadas. Também podem aproveitar os momentos que estão em casa para permitir que a criança faça aquilo que ela gosta, criando brincadeiras ou fazendo as brincadeiras que eles já gostam. Assim, eles começam a perceber que, na verdade, aquelas mudanças não alteram tanto o seu contato com a família. Fazer com que as crianças se sintam no comando de alguma forma também pode ajudar a diminuir as tensões, como, por exemplo, deixar que eles mostrem a casa à nova babá. Isso pode mostrar a eles a importância que eles têm na família. É importante que as crianças se sintam seguras, mas não cheias de poder. Elas não podem agir de forma agressiva como agia Mary. Eles têm que sentir confiança na pessoa que irá cuidar deles, sem achar que aquilo está lhes impedindo de viver sua rotina. E por último, uma das dicas que aprendeu foi a mais difícil para ela. Em alguns momentos, precisaremos disciplinar nossos filhos e geralmente o choro deles causa muitas sensações difíceis para que os pais suportem. No entanto, a babá precisa ser capaz de conter comportamentos indesejados e permanecer no comando. Então, é necessário que os pais acompanhem e apoiem boas atitudes em relação a essas punições. Mesmo que às vezes as crianças reajam chorando, é preciso ter compreensão de que a babá também estará participando da educação da criança. A boa comunicação dos pais com a babá será muito importante para que fique bem delimitado como a babá poderá agir e que se dê liberdade para que ela sempre entre em contato, inclusive por mensagens, para que, quando necessário, possam resolver juntos os casos que forem importantes. Com todas essas dicas e mais atenta ao comportamento de Mary, a família finalmente conseguiu fazer com que sua filha se aproximasse da próxima babá contratada. Suzy era muito atenta e desde o início foi preparada por Bridget para tratar com atenção o comportamento de Mary. As duas juntas conseguiram finalmente equilibrar a situação e a mulher pôde tanto manter seu emprego quanto ter certeza de que os filhos estavam sendo bem cuidados. E você, o que faria se estivesse no lugar de Bridget e descobrisse que sua filha estava sendo tão agressiva com a babá? Você gostou da nossa história? Então comenta aqui e compartilha com os amigos. Não esquece de apertar o sininho e se inscrever no nosso canal para receber mais histórias. Até a próxima!